sucesso na sua rádio Oitavo Ano FM. Pessoal, semana que vem, na quarta-feira da semana que vem, portanto, é o dia 7, né? É o dia 7. Dia 7, prova de história. Prova de história. Edmar, o que vai cair? Excelente pergunta. O que vai cair na prova de história? Eu não faço a mínima ideia. Mentira, já vai ficar pronta a prova. Segundo reinado. Tudo, todo e qualquer coisa, todo e qualquer assunto relacionado ao segundo reinado. Tem uma pergunta, é o seguinte, qual foi o dia e a hora que Dom Pedro visitou Recife? Aí você tem que ir lá e, né, constatar, é o dia e a hora. E aí a subpergunta dessa pergunta é, qual era a roupa dele? Qual era a cor da roupa dele? O que ele estava vestindo? Quais foram as palavras que ele disseram? Aí você tem que reproduzir exatamente o que ele falou. Então, a matéria da prova. Cara, o problema é que é o seguinte, a prova é quarta-feira, né? E aí, se vocês quiserem, a gente pode fazer uma revisão na terça. Se vocês quiserem, toparem, eu posso fazer. Eu posso pegar uma hora lá, eu marco, falo com a Cris, informalmente, eu combino com vocês aqui, e aí a gente pode fazer um plantão na terça-feira, não um plantão diferenciado. E aí eu posso fazer totalmente direcionado assim. E aí eu faço essa aula aqui, consolido um pouquinho o que mais precisa saber, mas assim, de tudo que vai cair na prova, já foi trabalhado, principalmente escravidão. E, portanto, vocês não estão assistindo os meus vídeos de correção. Os vídeos de correção são muito bons. Eu falo um monte de coisa importante lá. O plantão ontem eu falei da Guerra do Paraguai, enfim, mas o plantão da semana passada, que eu falei bastante da escravidão, é importante que vocês vejam. Então, vejam os plantões, vejam os vídeos dos plantões, que tem dicas importantes lá também. Também os vídeos das discussões, tá? Tomem todas. Mas eu também vou gravar, eu vou deixar para terça-feira uma espécie... Vou deixar a lista, né? Mas eu vou tentar deixar uns videozinhos assim com alguns assuntos mais direcionados. Tá? Então, eu vou me comprometer de terça-feira com marcar, aí eu quero chegar para vocês o convite desse plantão de revisão, tá? E aí vocês recebendo, aí vocês vão... Inclusive, qual é o horário que vocês não têm aula? Eu lembro que vocês não tinham aula... nem postagem no início, bem assim cedinho, né? Tipo 7 horas da manhã, não é? Dá uma olhada no calendário de vocês e vê o momento que vocês não têm live. Dia? A terça. Bom, tem 7h15, 8h05, 11 e 11h50, que isso é só postagem. Ah, tá. Ué, então eu posso pegar esse horário de 8h05, né? Que aí a postagem... que a postagem é sua. Tá louco, então fechou. Vai ter a postagem vai continuar. Mas 8h05 eu vou abrir aqui na reunião, eu vou deixar aqui aberto e enfim, eu vou chamar Plantão Maravilha, vou achar um nome legal, tá? Enfim, aí a gente direciona mais para a prova, beleza? Tranquilo? Muito bom. Então, o que vai cair na prova de história? Vai cair segundo reinado. Beleza? Só o segundo reinado. Tudo sobre o segundo reinado. Esse PowerPoint aqui, eu vou colocar o arquivo da aula de hoje, do que eu vou trabalhar hoje, e eu vou colocar também o completão. Eu vou completar, ele tem 77 mil slides. Deixa eu ver quantos slides tem. Ele tem 37 slides. E aí eu vou colocar o direcionado da aula de hoje e vou colocar também o completo, beleza? Deixa eu começar então a compartilhar minha tela aqui. Pessoal, tem mais alguma questão? Hoje o chat está maravilhoso, ele está atualizando para mim aqui, está uma beleza. Então marcado 8h05, tá? 8h05 da manhã, terça-feira a gente se encontra para a revisão. Alguém está me ligando nesse exato momento em que eu estou dando aula. Senhores, eu não posso atender. Quem é que está me ligando? Não faço a mínima ideia. Muito bem. Vamos lá, tem a postagem vai continuar normalmente, mas eu vou dar esse plantão, beleza? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui, a pessoa está me ligando nesse momento. Gente, você não me liga não, cara. Se você me ligar, eu vou fazer. Você não faz ideia do que eu vou fazer com você. Não é isso que eu quero mostrar.
É isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Moçada, por favor, se vocês tiverem pergunta, Ana Luísa, se alguém fizer uma pergunta aí, se me avisa, por favor, que eu não consigo ver o chat. Beleza? Alguém falou alguma coisa aí. Olha só, moçada, na última aula, a gente estava falando sobre a questão da escravidão. A gente fez isso aqui, a gente falou sobre as leis de terras, enfim, né? Falou sobre os escravos, as leis de terras, as leis abolicionistas, a lei Eusébio de Queiroz, que acabava com o tráfico negreiro. Falamos da lei de terras, né? Que acabou concentrando muitas terras nas mãos de poucas pessoas. Nós falamos também da chegada dos imigrantes, que foi muito importante para a formação do Brasil, né? Principalmente vocês aí que são descendentes de alemães e italianos. Falamos do longo processo, longo, lento e gradual processo de abolição da escravidão no Brasil. A lei do ventre livre de 1871, que na verdade era uma lei paliativa. O que é paliativa? Mas é que não resolvia, ela não resolvia o problema. Né? Tal como a lei do sexagenário, que também não resolvia o problema, né? Que dava ali a liberdade para o escravo acima de 60 anos, mas ele tinha que prestar serviço para o seu senhor. Acontece que nessa década, a partir da década de 70, 1870 e 1880, há constantemente fugas em massa de escravos. Os escravos começam a fugir das fazendas, porque já estava insuportável. Agora, tem uma coisa interessante, que é o seguinte, os escravocratas ainda resistentes, que não queriam de jeito nenhum que a abolição acontecesse, essa galera ficou ressentida. Essa galera ficou muito ressentida. Mas, de uma forma geral, assim, a sociedade brasileira já entendia que a escravidão no Brasil era uma coisa obsoleta, era uma coisa fora de lugar. Agora, esse entendimento também acontecia porque havia uma grande presença de imigrantes europeus que paulatinamente foram substituindo os ex-escravizados. Então, não foi a abolição da escravidão que permitiu ou que propiciou a vinda dos imigrantes. Foi a vinda dos imigrantes que ajudou no processo de abolição da escravidão. Tá? Então, a abolição da escravidão foi um evento que é causado por diversos outros. Não só foi a princesa Isabel que pegou a peninha e assinou lá a Lei Áurea que está aqui, né? Claro, a princesa Isabel foi extremamente importante. Foi muito o Império vacilou demais. O Império vacilou demais, porque o Império teve chance, o Imperador Dom Pedro, teve chance de ter abolido essa escravidão há muito tempo atrás. E outra coisa, deixaram para abolir a escravidão já no apagar das luzes. Deveria ter feito um projeto. Tipo assim, gente, galera, é o seguinte, a galera aboliu a escravidão, o que a gente vai fazer com essa galera aí que chegou? Que agora é livre? Vamos né, criar um sistema de moradia popular, escola, não sei o que lá, enfim. Foi feita alguma coisa? Não, absolutamente não. Então, a abolição da escravidão, o dia 13 de maio, é uma data muito simbólica, mas ela tem pouca efetividade na mudança da sociedade brasileira. Ela mudou pouco a sociedade brasileira. Aliás, o 13 de maio, ele foi muito cruel, no final das contas, com os escravizados, porque eles foram jogados à sua própria sorte. Isso é muito importante. E muitos, inclusive, começaram a passar fome, tiveram, inclusive, voltar para suas velhas fazendas. E os que ficaram, não, vou embora, não, vou ficar aqui. E os que ficaram, continuaram sendo submetidos a uma situação de trabalho degradante, né? Mas não era só claro, os escravos, os escravizados apanhavam, trabalhavam de uma forma muito ruim, mas de uma forma geral, até os brancos também, os brancos pobres e os imigrantes trabalhavam em condições horrendas, porque o trabalho manual era um trabalho discriminado e era o único trabalho disponível ali para as pessoas mais pobres, né? Então, enquanto a elite branca estava numa situação bem mais tranquila, o restante da população brasileira teve muita dificuldade para se inserir na sociedade. Agora, a população
ex-escravizada teve muito mais dificuldade do que os outros. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, a galera, os italianos, os alemães que foram para o sul, lá eles ganharam terra, eles tiveram acesso à terra. Né? Eu já falei disso na semana passada, mas olha o que se tornou o sul. Né? Então, assim, se tivesse, de repente, feito um programa de reforma agrária e ter permitido que os ex-escravizados tivessem acesso à terra para produzir, para ganhar o sustento, talvez a gente estivesse em outro patamar hoje, tá? Enfim, mas a abolição da escravidão aconteceu em 1888, um ano antes do fim da monarquia, né? E ela foi feita pela princesa Isabel. Aqueles ressentidos que eram contrários à abolição da escravidão chamaram a princesa Isabel de louca, desvairada, enfim. Por outro lado, a galera que era favorável à abolição, chamados abolicionistas, essa galera chamava a princesa Isabel de santa, redentora, e por aí vai. Aí ficava esse embate de discursos, né? E aí, com isso, com a abolição da escravidão, acaba esse aspecto da sociedade no segundo reinado. Agora a gente vai para um outro aspecto bem rapidinho, assim, que é a questão da formação da identidade nacional. Isso é uma questão muito abstrata, porque é a tentativa da gente compreender, afinal de contas, o que nos torna brasileiros. O que é o brasileiro? O que é o Brasil? Essas perguntas que a gente quase não se faz, porque a gente tem uma sensação, né? Não sei se isso já aconteceu com vocês que foram ao exterior, quando, mesmo sem conhecer, você está num local, tipo, você está em Londres, lá fazendo aquele sightseeing. Você está lá no sightseeing, lá em Londres, e aí você entra naqueles ônibus lá, tal, enfim, né, para ver o rolê, e aí, de repente, você está sentado assim, você descobre que do seu lado tem um brasileiro. Aí você, tipo assim, puxa a conversa, tal, aí você tem um sentimento de identidade. Esse sentimento, não sei se vocês tiveram, mas eu já tive várias vezes, é um sentimento, é uma coisa que você sente, tá? Agora, naquela época não existia isso. Tipo, o que é brasileiro? O cara que estava lá no Grão-Pará, ele falou assim, eu sou brasileiro? Nem se perguntava por isso. Essa sensação, essa necessidade de construir o que é o Brasil e o que é o brasileiro, o que é a nação brasileira, foi deliberadamente feita por Dom Pedro II. Dom Pedro II se empenhou bastante para criar uma identidade nacional. E essa identidade nacional precisava romper com os laços portugueses. Embora Dom Pedro II fosse filho de português, mas ele queria tirar esse tamanho de Portugal sobre o Brasil. Mostrar que, na verdade, o Brasil é filho dos índios. O Brasil é indígena. O Brasil foi feito pelas nações indígenas. Então, ele se empenha em toda a iconografia. O que é iconografia? As imagens que são produzidas pelo Império, pelo Segundo Reinado, mostram sempre Dom Pedro relacionando a sua figura como se fosse um grande pajé, como se fosse um grande líder indígena. E aí, por exemplo, essa imagem aqui mostra ele sendo coroado. A coroação não foi assim, a gente sabe muito bem, porque vocês apresentaram lá as barbas do imperador. A coroação foi um festival, foi uma festa de 700 milhões de dias, o pessoal bebeu bastante, enfim. Mas aqui mostra Dom Pedro sendo com uma espada, isso é muito interessante, Dom Pedro com uma espada no peito, e sendo coroado por indígena. Agora, o indígena, a gente sabe que é indígena porque ele tem ali uma roupinha, tem ali uma coisa, mas o indígena nessa figura é um europeu, na verdade, né? Enfim, isso mostra, portanto, a dificuldade de lidar, por exemplo, com as populações indígenas. Por um lado, os indígenas são os nossos pais, né? Porque quando, por exemplo, a gente começa a falar do Brasil, em roda de conversa de festa, assim, aí surge assunto. Aí os adultos falam assim, não, porque nós estávamos aqui no Brasil, aí vem os portugueses e tomaram tudo. A gente costuma falar isso. Nós estávamos aqui, vírgula. Nós estávamos aqui, vírgula. Quem estava aqui eram as populações indígenas.
Nós temos descendência, eu tenho descendência indígena, tenho descendência africana e tenho descendência europeia, mas ascendência, né? Mas, assim, a gente é o que é por causa justamente dessa complexidade da formação do Brasil. Então, os indígenas estavam aqui, mas depois os africanos chegaram aqui também e os europeus já tinham chegado aqui, enfim. Então, esse conglomerado de várias populações que já eram bastante miscigenadas. Os portugueses que vieram para cá eram muito miscigenados. A quantidade desses portugueses de judeus que existiam ali em Portugal era muito grande, de árabes, de africanos que estavam em Portugal. Os portugueses que chegam aqui no Brasil não são aqueles europeus branquinhos, de olho claro, não, é uma galera que já tinha sido bastante miscigenada, com judeu, com árabe, muçulmano, com romano, com um monte de coisa. E aí eles chegam aqui. E aí, quando eles chegam aqui, o que eles encontram? Eles encontram um índio. Não, ele encontra uma quantidade enorme de tribos indígenas. E aí vai lá, busca na África, busca o africano. Não é um africano, são centenas não, mas dezenas de culturas diferentes de africanos que são trazidos para cá. Ou seja, no final das contas, nós somos a mistura da mistura, da mistura, da mistura, da mistura, da mistura, da mistura. Por isso que nós somos bonitos, gente. Olha que beleza. Eu sou exceção. Mas olha para vocês. Pega um espelhinho que está do lado do seu quarto aí, olha para você. Olha como é que você é bonita. Olha como é que a Ana Laura é bonita. Olha como é que o Gabriel Malta é maravilhoso, olha como é que o Agostinho, branquinho, lindo, maravilhoso, enfim. Olha como é que vocês são lindos, pessoal. Enfim, porque a gente é a mistura da mistura, da mistura, da mistura, da mistura, só que a gente sabe disso hoje. Naquela época, Dom Pedro queria passar uma ideia de que as raízes do Brasil são raízes indígenas. Além disso, tem todo um movimento literário, que é o romantismo, que vocês já estudaram, né? Aliás, literatura é uma delícia, né, estudar literatura. Mas a segunda corrente romântica é uma corrente indianista, né? E essa corrente tem uns representantes importantes no Brasil, como Gonçalves Dias, o Alencar, que eu agora esqueci o nome dele, mas daqui a pouco eu lembro, mas o Alencar, ele também foi bastante importante, que teve treta com o Dom Pedro II, gente, me fala o nome do cara, Alencar de Castro, não. Enfim, mas os vários poetas, vários romancistas começam a escrever romances valorizando o indígena, a força do indígena, a coragem do indígena, o indígena que tem muita força, né? E aí, por que Dom Pedro, então, escolhe o indígena? Para mostrar também a força do país, a força do império, tá? Então, para finalizar e resumir a situação, Dom Pedro recorre a esse movimento indianista, romancista, para legitimar a nação brasileira, tá? Para fazer com que a nação brasileira fosse uma nação diante do mundo, uma nação que tem história, uma nação que tem memória, uma nação que tem raiz. E a raiz do Brasil é a recorrência aos indígenas. Muito bem. Ao mesmo tempo em que Dom Pedro ele foi muito estratégico, porque ele fazia questão de divulgar para a população a sua imagem. Então, Estado brasileiro e rei se confundiam, uma coisa é a outra. Então, é indissociável. Dom Pedro é o Estado brasileiro, ele é o Estado. Então, você olha para ele assim, é um representante, ele encarna o que é o Brasil, né? E aí, o que Dom Pedro gostava muito de tecnologia, e o que ele faz? Ele dá um rolê, né? Ele faz várias viagens, a partir de 1870 ele começa a viajar, e aí ele vai algumas vezes para a Europa, ele vai aos Estados Unidos, ele vai ao Oriente Médio, né? Ele vai à Síria, Líbano, e ele vai também ao Egito. E lá no Egito, né? Olha que interessante, hoje é impossível para qualquer turista chegar aqui tão próximo àquela esfinge que tem lá nas pirâmides de Gizé. Mas Dom Pedro foi lá com uma comitiva
e o sultão lá que deu para ele uma múmia, né? Então, Dom Pedro está ali, está assim, sentado. Hoje tem todo um complexo turístico, hoje é organizadinho, então ninguém pode subir. Mas eu lembro que eu estava em 1988, 87, não sei. Tinha uma menina da minha sala que os tios eram viajantes, os tios gostavam de viajar. E o tio dessa menina tirou uma foto no topo, não no topo, mas tipo assim, uma parte alta da pirâmide. Então, tipo, até a década de 70, 80, talvez 90, você conseguia subir nos monumentos que eram milenares, né? Subir na pirâmide, enfim. Mas tirando isso, Dom Pedro está aqui com a sua comitiva, com a Condessa de Barral. Condessa de Barral. Condessa de Barral era babá das filhas dele. E aí, depois as filhas cresceram, mas ela ficou ali. Não sei não, enfim. Mas Dom Pedro gostava muito de tecnologia, viajava bastante. E o que Dom Pedro traz para o Brasil? Ele traz a fotografia, né? Uma máquina lá que eu nunca lembro o nome dela, mas ele trouxe uma máquina que era um protótipo das máquinas fotográficas. E aí o que ele faz questão? Ele faz questão de tirar muita foto. Tira foto e divulga. Então a gente tem muita. As fotos foram tiradas principalmente quando ele já era mais idoso. E aí a gente tem muita imagem de Dom Pedro com ele mais velho. Por isso que quando a gente pensa em Dom Pedro II, a gente sempre pensa nele mais velho. Quando a gente pensa em Dom Pedro I, a gente pensa ele novinho, porque ele morreu novo também, né? Dom Pedro I morreu com 34 anos, Dom Pedro II morreu com 60 e alguma coisa, que agora não lembro de qual não. Mas tanto é que se você colocar, é muito legal com criança. Você pega a criança assim, você pega a imagem mais consagrada de Dom Pedro II e coloca do lado da imagem mais consagrada de Dom Pedro I, aí você pergunta assim, quem é o pai de quem? Aí geralmente os meninos vão falar assim, não, esse aqui, ó, apontando para Dom Pedro, sendo o pai de Dom Pedro I. Mas Dom Pedro II, ele investe bastante nessa publicidade do governo dele. Então ele divulga bastante imagens, divulga bastante fotografias, enfim. E ele faz questão de se colocar também como um rei popular, um rei do povo. Então ele caminha entre as pessoas, quando ele está fazendo essas viagens, ele pede que as pessoas se refiram a ele como Pedro, enfim. Então ele, agora de um outro momento ele fala, não, eu sou imperador. E aí, por exemplo, quando ele chega lá no Oriente Médio, é anunciado que o imperador do Brasil vai chegar, e quando Dom Pedro chega em trajes normais, o pessoal fala assim, mas esse aí é o imperador? As pessoas ficam curiosas. Só uma coisa rapidinho, graças a essa visita de Dom Pedro II ali na região do Oriente Médio, acabou que abriu a curiosidade dessa região, principalmente ali da Síria e do Líbano, sobre o Brasil. E aí depois, ali já no início do século XX, vai vir uma grande quantidade de libaneses, sírios, mas principalmente libaneses para o Brasil. Contando com aqueles que vieram, que ainda estão vivos, e os seus descendentes, o Brasil tem mais libaneses do que o próprio Líbano. Vocês sabiam disso, né? Sabiam porque, enfim. Mas se não sabia, estou sabendo agora. Meu cachorro começou a latir. Bem, agora a gente vai falar. Então, nós falamos agora da popularidade, da vontade de Dom Pedro II em construir a identidade nacional, e nós vamos falar rapidamente de alguns conflitos que aconteceram durante o segundo reinado. Ana Luísa, tem alguma pergunta aí por enquanto? Alguma questão por enquanto, pessoal? Sim, não, sim? No chat eu não vi nenhuma. Então tá, beleza. Agora a gente vai para umas questões mais práticas, mais diretas, assim, porque a questão da construção da identidade nacional é uma questão mais abstrata. Mas agora os conflitos que aconteceram. Geralmente as pessoas dizem que o primeiro reinado foi muito mais confuso, muito mais conflituoso do que o segundo reinado. Dizendo também que o segundo reinado foi um período de estabilidade. Mais ou menos, viu? Mais ou menos. O que acontece? O segundo reinado foi muito longo. Ele durou 49 anos, né? Governo de Dom Pedro II, 1840 a 1889, né?
O Dom Pedro II é um dos caras mais longevos em todo mundo, assim. É o cara que mais tempo ficou no poder. Perde lá para um cara do Afeganistão, perde para alguns caras aí, mas ele é um dos caras que mais tempo ficou no poder de um país. É claro que num período tão longo vai haver conflitos, né? E um dos conflitos, já no início do seu reinado, é uma revolta, na verdade, que acontece lá em Pernambuco. A Revolução Praieira, pessoal, não precisa se preocupar em lembrar detalhes, que eu nem vou falar desses detalhes, porque a gente, infelizmente, não tem tempo. Mas eu só vou falar, assim, bem geral, assim, uma caracterização bem geral, genérica, né? A Revolução Praieira aconteceu em Pernambuco, de novo, Pernambuco, um monte de revolta que aconteceu lá, mas ela é chamada de revolução porque ela propunha uma mudança social e econômica drástica no país. Eles queriam a proclamação da República também, mas eles queriam, sobretudo, uma república popular. Eles eram favoráveis à reforma agrária, um projeto social muito drástico, porque em 1848 acontece uma série de revoltas na Europa. E essas revoltas ficaram conhecidas como Primavera dos Povos. Então, a Primavera dos Povos foi assim, uma situação bem calamitosa na Europa, né? Então, aconteceram vários levantes em diversas partes da Europa, e esses ecos, as notícias desses conflitos, chegaram no Brasil. E aí, então, lá em Pernambuco, era a galera mais antenada, a galera também foi para o pau e propôs nisso, né? No final das contas, como todos os conflitos que acontecem no Brasil, o que acontece? O governo manda lá as tropas, ele sufoca, suprime a revolta e não muda as coisas. Eu estava dizendo ontem que foram poucos os conflitos no Brasil que tiveram consequências positivas. Geralmente, as consequências são negativas para a população que se revoltou e porque não conseguem atender às suas demandas. As suas demandas simplesmente não são resolvidas. Enfim, mas a Revolução Praieira, ela é chamada assim por causa da proposta dela. Dizem que foi a primeira tentativa de se implementar, pelo menos ali em Pernambuco, um governo socialista. Foi a primeira vez que a ideia do socialismo aparece no Brasil. Mas era uma coisa meio amórfica, assim, uma coisa não tinha muita forma, não. Porque as ideias socialistas, comunistas, anarquistas vão entrar no Brasil só no século XX, com os italianos. Com os italianos que vêm trabalhar nas fábricas em São Paulo, eles que vão trazer essas ideias. Mas já havia ali pessoas que estavam atentas ao que estava acontecendo no mundo, na Europa principalmente, e aí eles trazem essas ideias. E a proposta da Revolução Praieira é uma proposta mais revolucionária, no sentido de grandes mudanças na sociedade, tá? Então, o que a gente tem que lembrar da Revolução Praieira? Que foi uma tentativa, um movimento popular de se implementar mudanças radicais na sociedade de Recife, tá? É claro que eles iam tentar ampliar isso para outros territórios, mas ficou ali mais restrita ali na Recife e acabou que o movimento não foi para frente. Ele foi chamado de Revolução Praieira porque os jornalistas que propuseram as mudanças trabalhavam num jornal que ficava na Rua da Praia. A Rua da Praia é uma rua que fica ali perto no porto, no centro de Recife. Engraçado porque eu fui uma vez para Recife e aí eu fui nessa coisa de ter guia turístico e tal. Aí eu cheguei perto do cara e falei, irmão, onde que é a Rua da Praia aqui? Onde que aconteceu a Revolução Praieira? O guia turístico, isso aqui não é de Recife, não. Eu falei, não, aconteceu em 1848. Aí ele, não, a minha esposa foi me puxou, para de incomodar. Aí eu falei, tudo bem. Mas eu queria encontrar a Rua da Praia para saber onde que aconteceu o movimento, mas eu não consegui. Enfim, bem, então a Revolução Praieira foi esse movimento que tinha uma grande proposta de mudanças sociais, mas não foi para frente, foi devidamente debelado. Agora, treta boa é essa questão Christie. A questão Christie foi
um conflito diplomático com a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, eu vou exagerar um pouquinho aqui, mas é só para criar mais emoção. Mas neste momento, entre 1861, na verdade, até 1865, o Brasil quase entrou em conflito com a Grã-Bretanha. Na verdade, não foi não. Mas se entrasse, o Brasil não ia fazer feio não, viu? O Brasil, nesse momento, na década de 60, tinha a segunda maior frota marítima do mundo. E tinha uma frota, inclusive, muito sofisticada. A nossa armada, que era monarquista, que era favorável à monarquia, que aí armadas é o antigo nome da Marinha. A nossa armada era monarquista, gostava de Dom Pedro II. E aí o Dom Pedro II, vendo as tretas que aconteceram na questão Christie, que eu vou contar daqui a pouco, estava preocupado, né? E aí, o que a gente vai fazer? Se a Grã-Bretanha, de repente, entrar em conflito com a gente, o que a gente vai fazer? Aí né, mandou uma mensagem de WhatsApp lá para os almirantes e tal, e aí, mano, a gente tem navio para enfrentar a Grã-Bretanha? Aí os marinheiros, que isso, Dom Pedro, o senhor não confia em nós, não? A gente tem marinha boa tal. Enfim, tirando as bobagens, mas o que foi a questão Christie? A questão Christie foi uma crise diplomática entre o Brasil e a Grã-Bretanha. Por quê? Por causa de bobagem, gente, por causa de bobagem. Bem, no ano de 1861, o que aconteceu? Tinha um navio que veio lá da Escócia para levar mercadorias para a Argentina, para Buenos Aires. E aí o navio veio, bonitinho e tal, né, as pessoas cantando uma bela canção, pegando calmaria, vento, chuva, passando fome, enfim, veio o navio. Quando ele estava passando pela costa brasileira, perto do Rio Grande do Sul, o navio estava muita chuva, e aí o navio tomou uma pancada lá do mar, e aí ele acabou colidindo lá com os corais, enfim, né? Começou a naufragar. E aí a galera, tentou se salvar, a galera que estava ali no navio, tentou se salvar e pulou ao mar, né? Só que a maioria morreu. E o navio ficou lá, meio naufragou completamente não, sabe? Ele ficou ali, meio que estancado nos corais, nas pedras, enfim. Isso em 1861. Esse navio, então, estava lá estancado, algumas pessoas morreram e os corpos, né, o mar jogou os corpos para a praia, e aí a galera percebeu que é isso, gente? O que está acontecendo e tal? E aí foram avisar, né, lá em Porto Alegre, que tinha naufragado um navio britânico, e aí, enfim, era preciso fazer alguma coisa. Quando as autoridades brasileiras chegaram lá e viram os corpos, e viram o navio também, perceberam que o navio estava vazio e que as pessoas não tinham pertence nenhum, ninguém estava com relógio, nada, dinheiro, nada. Concluiu-se, na verdade, tinha uma autoridade inglesa lá também, concluiu-se que, bicho, roubaram os caras. E de fato roubaram. Uns indígenas que estavam ali, uma galera que estava ali, perto da praia, foi lá, roubaram os navios. E aí, com isso, mandaram uma mensagem para o Christie. Quem é Christie? Christie era o embaixador da rainha Vitória, né, da rainha da Grã-Bretanha, aqui no Brasil. Então, ele era o embaixador. E aí avisaram para o Christie, roubaram o nosso navio lá. Inclusive, começaram uma suspeita de que essas pessoas que morreram afogadas foram assassinadas pelos brasileiros. E aí o Christie já ficou assim, o Christie, que era o embaixador britânico aqui no Brasil, ele morava no Rio de Janeiro, ele começou não, tem que pedir desculpa, tem que prender esse povo, enfim. Aí o Christie se indispôs muito com Dom Pedro II. Dom Pedro II, calma, cara, vamos resolver, vamos fazer autópsia lá nos corpos, ver o que aconteceu, enfim. Mas o Christie ficou assim, danado da vida. Danado da vida. Inclusive, navios britânicos vieram para o Brasil e ameaçaram bombardear o Brasil, inclusive. Navios britânicos sequestraram navios brasileiros. Cercaram, deixaram os caras lá no mar. Não vai sair ninguém daí, não, vai ficar aí. Então, criou-se uma animosidade porque o Christie, ele fez um pandemônio.
ele começou a vociferar contra o Brasil, falar que o Brasil, enfim, falar muito mal do Brasil, e falou tanto, que os outros britânicos que estavam no Brasil, eu falei, calma, velho, o que você está arrumando, mano? Calma. Daí, no ano de 1862, tinham dois marinheiros, dois ou três, que estavam ali passeando nas ruas de Janeiro. Os caras já tinham dois marinheiros e um padre, um líder religioso, não sei se é pastor ou padre, um capelão. Tinham dois marinheiros e um capelão. A galera foi chapar o coco no Rio, pegar uma prainha e tal, aí foi lá naqueles quiosques, tomou lá uma cervejinha, e os caras estavam loucos, assim, os caras ficavam bêbados e começaram a fazer arruaça nas ruas do Rio de Janeiro. Dois marinheiros britânicos. E isso em 1862. Já tinha tido a treta lá do navio, que naufragou. Agora, dois britânicos tomando cachaça no meio do centro do Rio de Janeiro. Aí, a polícia do Rio de Janeiro, o que faz? Prende os caras estão fazendo bagunça, prender os caras. Aí isso chegou no ouvido do Christie. Aí o cara, é um absurdo, não pode prender não pode, enfim. Aí o que o Christie fez? Ele exigiu que o Brasil soltasse os marinheiros bêbados e que o Brasil pagasse uma indenização à Grã-Bretanha por ter ferido a honra da Grã-Bretanha. Aí Dom Pedro falou assim, o quê? Mas de jeito nenhum, não vou pagar nada. E aí Dom Pedro falou assim, beleza. O Dom Pedro saiu do palácio dele e foi lá para o centro do Rio de Janeiro. Ele saiu a pé, assim, foi lá e a galera veio junto. Pode vir, Grã-Bretanha, pode vir. E isso chegou, obviamente, que essas notícias dessas ocorrências chegaram até a rainha. E aí eu falei, calma, gente, vamos resolver isso aí. Vamos resolver essa situação aí. E aí chega um árbitro. Quando tem conflitos internacionais que ainda não chegaram às vias de fato, antes da guerra, aí geralmente eles chamam alguém. Quem que eles chamaram? Chamaram o rei da Bélgica, o Leopoldo I. Então, o Leopoldo I, calma, gente, vamos resolver isso aqui da forma mais tranquila possível. E aí, o rei da Bélgica analisa a situação, e o rei da Bélgica era parente da rainha da Grã-Bretanha. Aí o Dom Pedro falou assim, cara, perdemos já, né? Mas aí, no final das contas, o rei da Bélgica, ele dá um parecer favorável ao Brasil, então o Brasil passou a exigir as desculpas da Grã-Bretanha e também exigiu uma indenização. Aí agora é minha vez, vou pedir indenização também. A Grã-Bretanha falou assim, cara, não vou pedir desculpa, pede depois, mas enfim, mas não vou pagar nada não. E aí, com isso, o Brasil rompe relações diplomáticas. O diplomata brasileiro que estava lá na Grã-Bretanha volta para o Brasil, e o diplomata britânico que estava no Brasil volta para a Grã-Bretanha. E aí, durante esse tempo, até 1865, Brasil e Grã-Bretanha estão com relações diplomáticas rompidas. Isso não significa que os negócios que eram trazidos para cá, os produtos, não continuaram sendo trazidos. Foram, né? As relações comerciais continuaram normalmente, mas as relações diplomáticas foram rompidas. E o Brasil enfrentou. Pode vir, Grã-Bretanha, pode vir, que eu não tenho medo de você, não. E aí a Grã-Bretanha, não, gente, vamos resolver isso. E aí a coisa foi resolvida. Mas a questão Christie, então, foi uma crise diplomática entre o Brasil e a Grã-Bretanha, causada por bobagens, por causa do temperamento raivoso do diplomata Christie. Esqueci o primeiro nome dele. Mas o Christie tentou lá causar um pandemônio no Brasil, e aí, no final das contas, enfim, as relações diplomáticas ficaram rompidas. E na década de 80, acontece no Rio de Janeiro uma revolta por causa do aumento do preço do bonde. 20 centavos. 20 centavos. Aumentaram o preço do bonde. Já tinha sistema de meio de transporte público no Rio de Janeiro, que era basicamente o seguinte, tinha lá um bonde que carregava, sei lá, 20 passageiros, que era puxado por cavalos. Né? Então, assim, isso era coordenado pelas autoridades locais, e aí então a população pagava, né? Enfim. Só que aí
por causa de algumas dificuldades financeiras na passagem da década de 70 para 80, fazem aumento da passagem. Só que a população do Rio de Janeiro passou por muita dificuldade. Então, eles aproveitam o aumento da passagem para fazer uma grande revolta. Então, a população fica ensandecida quando é anunciado o aumento da passagem do bonde. Aí, cara, eles fazem umas coisas assim, eles derrubam os bondes, tiram os bondes dos trilhos. Tinha trilho, no centro tinha trilho, e tinha, que era puxada por animal. Matam alguns animais, eles pegam, assassinam os animais, enfim, aí derrubam, coloca fogo nos bondes, assim. E algumas pessoas são mortas, enfim, é um pandemôniozinho, é uma confusãozinha que acontece ali em 1880, no Rio de Janeiro, por causa do aumento da passagem. Agora, no final das contas, o aumento foi revogado, não aumentaram o preço da passagem, então a população conseguiu, foi uma das poucas situações em que a reivindicação foi bem sucedida, mas as outras demandas, por melhores condições de vida, não foram atendidas. E aí a população ficou, enfim, a Deus dará. Entretanto, essa foi a primeira revolta, foi uma revolta urbana, que aconteceu ali no centro do Rio de Janeiro, mas essa revolta começou a mostrar o descontentamento de uma grande parcela da população brasileira, principalmente ali da corte, contra Dom Pedro. Então foi um aviso. A revolta do Vintém, mesmo que tenha sido ali algumas dezenas, talvez centenas de pessoas que tivessem sido envolvidas, não chegou a milhares, não, mas essa galera estava demonstrando para Dom Pedro que eles não estavam satisfeitos com o governo imperial. Então, alguma coisa precisava mudar. Dom Pedro, né, tranquilo, de boa. Dom Pedro foi viajar, enfim. E ela é muito parecida, essa revolta do Vintém. Vintém é 20 centavos, tá? 20 centavos de réis. E aí, essa revolta se parece muito com uma série de manifestações que aconteceu no Brasil em 2013. Houve um aumento de passagem em São Paulo, a galera aumentou a passagem e tal, né? E aí a moçada foi para a rua, tipo, aqui não. E aí começaram a fazer uma série de reivindicações a partir do aumento da passagem. E essas reivindicações acabaram, no final das contas, ganhando outras demandas. Né? Então a galera começou... Aí foi em todo o Brasil, foi aqui em Belo Horizonte, não sei se vocês lembram, mas em Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro, um monte de lugar. E aí essas manifestações, quando teve a Copa em 2014, a galera começou a criticar a Copa, enfim, teve as Olimpíadas em 2016, e aí essas manifestações acabaram ganhando outras motivações, e aí essas motivações acabaram desencadeando o impeachment da Dilma, né, em 2016. E olha como é que é interessante, porque a revolta do Vintém, que aconteceu ali no centro do Rio de Janeiro, começou então a acumular uma série de demandas que depois vai culminar também com a proclamação da República, né? E aí com o fim do Império. Bem, agora, eu tenho alguns minutos ainda, tá tudo bem, hein, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo entendido? Eu falei, então, assim, bem rapidamente, alguns conflitos que aconteceram. A Revolução Paraíba, em Pernambuco, a questão crise foi aquela crise diplomática, e a revolta do Vintém, que aconteceu nas ruas do Rio de Janeiro. E agora a gente vai falar dos assuntos externos, dos conflitos que levaram à Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, eu deixei um vídeo, uma videoaula do canal Nerdologia, em que ele explica muito bem os detalhes assim do confronto entre o Brasil, de um lado, Paraguai, e do outro, Brasil, Uruguai e Argentina. A Guerra do Paraguai foi a maior guerra que aconteceu aqui no Hemisfério Sul, em que quase 500 mil de pessoas morreram no Brasil, né? Nesse conflito, né? Brasileiros, paraguaios, argentinos e uruguaios, teve perdas em todos os campos. Essa é uma área, a região onde está, o que aconteceu a guerra, é uma região de muito conflito já desde muito tempo. Desde o período colonial, era uma região muito disputada. Por quê? É chamada Bacia do Prata. Existem muitos rios, e esses rios são muito caudalosos, são rios grandes, caudalosos,
tão grandes, que serviam para transportar pessoas e mercadorias, né? Então, por exemplo, o Paraguai é um landlocked country, tipo, ele não tem acesso ao mar direto, né? E aí, o que ele precisa fazer? O Rio Paraná, quando ele nasce no Brasil, e aí ele passa dentro do Paraguai. Quando ele passa dentro do Paraguai, não é o Paraná, tem um outro nome que agora eu esqueci. Esse rio que está aqui, ó, que eu estou mostrando aqui, ele nasce no Brasil e quando ele passa dentro do Paraguai, eles ganham o nome de Rio Paraguai. E quando ele sai, aí ele é chamado de Rio Paraná. E tem o Rio Paraná, que também nasce aqui no Brasil e vem para cá. Enfim, e tem outros rios que estão aqui nessa região da Bacia do Prata. Havia uma grande disputa pela soberania de navegação sobre esses rios. Como o Paraguai ele não tem acesso direto ao mar, então ele depende desses rios para trazer e levar mercadorias. E no século XIX era muito interessante porque o Paraguai era um país bem desenvolvido, era um país bem articulado, bem estabilizado, assim. Só que havia rivalidades territoriais entre o Paraguai e a Argentina, entre o Paraguai e o Brasil. E o Brasil também tinha uma pequena treta com o Uruguai. Por quê? Porque o Uruguai pertenceu ao Brasil. O Uruguai era a província cisplatina, que vocês lembram daquelas histórias. O Uruguai pertencia ao Brasil. Só que o Uruguai conseguiu a sua independência em 1828. Agora, a Argentina também tinha treta com o Uruguai, porque a Argentina queria o Uruguai para ela. Porque o que separa aqui Montevidéu? Olha aqui está Buenos Aires, aqui está Montevidéu. Se você sair correndo, tomar um trupicão em Buenos Aires, ali perto do Porto Madeiro, de repente você cai até lá em Montevidéu, de tão perto que tá? É muito pertinho. Enfim, então, todos os países estavam tratados uns com os outros. Brasil tinha treta com a Argentina, Brasil tinha treta com o Paraguai, Brasil tinha treta com o Uruguai e vice-versa. Ou seja, não tinha ninguém inocente nessa história toda. Porque por muito tempo se falou que porque o Solano Lopes, que era o ditador do Paraguai, maldoso, foi lá e invadiu o Brasil. De fato, ele invadiu o Brasil. Além dele ter invadido o Brasil, ele também prendeu um navio brasileiro que estava passando ali em Assunção, no Paraguai. Tinha um navio brasileiro navegando. Por quê? Esse navio estava levando mercadorias para a província do Mato Grosso. Ué, Dilma, mas por que tinha que mandar um navio lá para baixo para depois? Cara, era mais fácil levar mercadorias do Rio de Janeiro pelo mar, atravessando o Rio Paraná para chegar no Mato Grosso, do que via terrestre. Não tinha ligação terrestre para chegar no Mato Grosso. E aí, então, quando estava passando em Assunção, prendeu o navio brasileiro. E todo mundo do navio morreu. E aí o Brasil ficou, tudo bem. Aí Dom Pedro II pegou um carro, a sua Ferrari lá, e foi lá para Uruguaiana, que fica aqui, ó. Foi lá para Uruguaiana e falou assim, eu serei o primeiro voluntário da... Cadê, gente? Cadê meu Teams? Vai ser o primeiro voluntário da... Olha o tanto de coisa aberta aqui. Deixa eu chamar, gente, meu Teams. Ixi, meu Teams sumiu, tá aqui. Agora eu consegui identificar. E aí o Dom Pedro II, ele vai lá para Uruguaiana, e aí chegando lá em Uruguaiana, ele se torna o voluntário número 1 da pátria, para lutar contra o opressor Solano Lopes. Agora, o que aconteceu no final das contas, eu vou contar para vocês depois, tá? Muito bem, pessoal. Então, por enquanto é isso. Fernando, fala, Fernando. Fernando levanta a mão. Sem querer, Fernando? Ô, moçada, alguma questão, por enquanto, alguma angústia? É muito provável que a gente vai chegar ao fim desse conteúdo na sexta-feira da semana que vem. Portanto, que é o seguinte, vai cair na prova, eu falei todo o segundo reinado, mas vai cair mais especificamente até a sociedade, porque a gente já fez lista, enfim, né? Então, o que aconteceu para trás, né?
E o Marquês de Olinda, exatamente. O navio Marquês de Olinda que foi preso lá e aí a galera morreu. Então, assim, a matéria o conteúdo do Segundo Reinado não tem como a gente abordar na prova esses assuntos que eu abordei hoje, tá? Então, vai cair até a abolição da escravidão, até a questão da abolição da escravidão. Beleza? Gente, mais alguma pergunta, alguma angústia? Eu vou parar de gravar aqui.